Oi, gente. Esse áudio é para você revisar um pouco a respeito do Ateneu e conhecer mais profundamente o resumo do que é relatado nessa obra. Então, para você relembrar coisas que já discutimos antes, o Ateneu é um texto narrado em primeira pessoa por um rapaz já adulto, um Sérgio já adulto, que recorda a jornada que formou o caráter dele e que foi desenvolvida no intervalo de 3 anos, em que ele estudou numa escola interna, um colégio exclusivamente para meninos, um regime de internato, chamado Ateneu. É uma obra em 12 capítulos, que segue uma ordem que não é linear, porque vai pelo fluxo da memória, então às vezes ele interrompe o que seria o que vai acontecendo ao longo do ano escolar para simplesmente pontuar pessoas que ele conheceu na escola e hábitos comuns que aconteciam nessa escola. Então, assim, no primeiro capítulo, a gente flagra primeiro o Sérgio na porta da escola, e aí vem a famosa abertura com Vais encontrar o mundo, diz-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta, é a primeira frase da obra. E aí já ali, o narrador deixa muito claro que o que ele vai apresentar não é exatamente a saudade que o subtítulo do livro, Crônicas de Saudade, anuncia. Ele não tem, na verdade, saudade nenhuma da escola, porque o momento que ele viveu ali foi um momento de muito sofrimento. E aí, o primeiro capítulo vai lembrar como aos 11 anos, e aí Sérgio diz que ele aos 11 anos parecia mais jovem, e isso vem da fala de um outro personagem, que é a Emma, a esposa do diretor Aristar, que diz que ele parece mais jovem, quando diz que corta os cabelos, guarde para sua mãe, a sua infância que vai ficar para ela. E aí ele vai falar desse primeiro contato com a escola. Antes de ele estudar nesse colégio, ele teve uma educação em uma outra escola, num regime de externato, que é o comum, você vai para a escola durante um período do dia e volta para casa todos os dias. E ele teve também um professor particular. E aí, quando ele estava sabendo que o pai queria levar ele para estudar nesse colégio, ele estava muito animado, porque ele conheceu a escola em 2 festas. E, enfim, ele achava que ia ter uma experiência que seria interessante lá. E termina não sendo, porque, primeiro, é uma experiência muito difícil, abandonar a família, viver longe de casa e tal. E segundo, porque aí vem as teorias científicas da época. Você vai ter um espaço em que você tem um microcosmo, então é uma pequena sociedade que se forma ali, em que você não tem mais o apoio da família e dos amigos para te dar companhia, para te ajudar a enfrentar o mundo, e você tem um espaço em que existem apenas rapazes. E aí vai se constituir um espaço em que artificialmente, e isso um dos colegas de Sérgio mais velho vai contar para ele logo no primeiro dia de aula dele, que artificialmente vão se fazer 2 sexos. Então, os rapazes mais fracos fisicamente, os mais tímidos, os mais frágeis psicologicamente, vão terminar sendo impelidos para o papel, digamos assim, do sexo frágil, do sexo feminino, nas concepções da época. E isso significa, gente, nesse período, uma exploração de por que é que rapazes se tornam gays. Por que é que você teria rapazes com orientação homoafetiva, a orientação homoerótica? É uma necessidade de explicação do próprio autor. Se conta que o Raul Pompeia, o autor de O Ateneu, ele era um rapaz gay, e é uma tentativa de explicar esse fenômeno, que era algo que a literatura dessa época se interessava muito, sendo que na época era considerado uma patologia. Aliás, até os anos 1990 era uma patologia para a Organização Mundial de Saúde. Eu já cheguei a mencionar isso para vocês algumas vezes. Então, a gente tem esse rapaz que chega lá aos 11 anos, um menino fisicamente mais frágil, que está num momento muito delicado. Então, Sérgio se coloca nessa situação em que ele termina sendo vítima
mesmo da violência simbólica e da violência social que se pratica no Ateneu. Ele vai descobrir, nos primeiros capítulos, determinadas coisas que ele não imaginava que aconteciam nessa escola. Como, por exemplo, se alardeia muito que no Ateneu não existem castigos físicos, mas a escola é toda pautada num processo de funcionamento que trabalha muito com a exposição e a humilhação. Não tem castigo físico, mas todos os dias de manhã, quando as pessoas vão tomar café da manhã, naqueles grandes salões de refeição no estilo Hogwarts, o diretor vai ler as anotações que foram feitas na véspera pelos professores, e quando você tem um aluno com problemas de disciplina ou um aluno com notas baixas, ele vai ser exposto na frente da escola inteira, e a opinião pública dos estudantes é construída muito a partir dessa exposição. Então, se você figura muito no tal do livro das notas e se fala muito em você nessas ocasiões pela manhã, você começa a ser desprezado pelos colegas. Logo no início, a gente inclusive vai conhecer um rapaz que vai sofrer muito, muito nesse livro, que é um menino chamado Franco, que a família é de muito longe, a família é do Mato Grosso, ele está lá sozinho e ele tem muita dificuldade com os estudos, está sempre então sendo exposto, e por causa disso ele é sempre também alvo de muito bullying entre os meninos, inclusive de agressão física também e tal. Esse menino, inclusive, por falta de cuidados da escola, ele vai terminar morrendo tempos depois, acho que no capítulo 10, ele vai vir a falecer, sendo que o diretor que era responsável por ele, né, ele estava lá em externato, a família longe, só chamou o médico 2 vezes e o médico dá um diagnóstico bem generalista, o menino morre na escola, uma coisa que tem um peso muito grande para o Sérgio. Bom, e quais são as grandes experiências que o Sérgio vai vivenciar nessa escola? Primeiro, a humilhação das situações de banho, principalmente quando ele é mais novinho, logo quando ele chega. O banho no Ateneu frequentemente era num espaço como aqueles antigos banhos romanos, que você tem uma grande piscina, que é dividida ali pelo porte, né, a altura das pessoas e tal, e aí sempre tem um ambiente de muita violência, de muita maldade mesmo, gente que está empurrando os outros, afogando os outros e tal. E um rapaz chamado Sanches, que vai ser uma figura bem importante no primeiro ano de Sérgio na escola, é um que se aproxima dele fingindo que está ajudando ele, mas na verdade estava provocando um desses afogamentos justamente como uma desculpa para se aproximar de Sérgio. O Sanches, ele é um dos vigilantes, ele é um dos alunos que é escolhido como monitor. Os vigilantes, inclusive, são uma das grandes fontes de violência no Ateneu, porque eles têm espadas de madeira que eles são liberados para usar contra os outros alunos. E ele é o aluno mais velho, mais forte e tal. Depois dessa data, desse primeiro banho que o Sérgio relata que isso acontece, Sanches começa a se aproximar dele, vai meio que assumir um papel de professor particular do Sérgio quando ele está com dificuldade, mas ele faz isso por interesse, e o interesse é um interesse de caráter sexual. Nada existe de tão explícito assim, não existe nada de tão violento, mas o Sérgio deixa muito claro que em diferentes situações o Sanches aperta muito a mão dele, abraça ele sempre quando tem alguém distante, assim, quando os dois estão mais sozinhos, mas quando aparece alguém mais perto ele solta. E tem um determinado dia que ele realmente faz assim uma declaração a ele. Sérgio apresenta ele como um pretendente extremamente inusitado. Então ele é uma das figuras mais importantes, e quando o Sérgio recusa esse tipo de relação que o Sanches propõe, ele começa a perseguir o menino, perseguir de bater, de tá sempre, Sérgio começa em determinada época a ter as pernas sempre roxas, porque Sanches está sempre batendo muito nele depois disso. E aí, diante de um cenário desses,
a gente tem um rapaz que vai ter problemas de autoestima muito grande. Sérgio, por um bom período de tempo, ele vai provocar uma autossabotagem. Ele simplesmente deixa de estudar e vai parar no livro do arraso do diretor, inclusive. Pessoal de Meninas Malvadas, por favor, vai lembrar muito bem do que é o livro do arraso. Vai começar a aparecer mais e mais nas leituras matinais. E ele, por muito tempo, inclusive, vai ficar amigo do Franco, o menino que é o menino que recebe mais bullying na escola, por causa disso. Só que Sérgio tem a família relativamente perto. Então, às vezes, no fim de semana ele consegue ir para casa e nas férias também. Franco nunca tem essa possibilidade. E aí tem um dia, quando ele está um pouco mais forte, que ele consegue falar para o pai dele algumas coisas que estão acontecendo na escola. E o pai ajuda ele a se reorientar, a ficar mais forte. Ele não detalha o que é que acontece, ele só menciona que ele sai da conversa do pai mais forte. E isso vai ajudar ele a lidar um pouco mais com o ambiente de pressão do Ateneu. O Franco é um dos alunos que vai em determinado momento ter sofrido tanto e vai sofrer tanta pressão física e emocional dentro do Ateneu que ele se revolta. E é ele o personagem que eu mencionei uma vez para vocês em sala, que para se vingar ele vai quase fazer o tiros em Columbine da história da literatura brasileira. Depois de um momento de humilhação extrema na frente da escola e que ele termina sofrendo um machucado bem sério na frente dos B10, que são os inspetores de disciplina dos alunos, e ninguém faz nada. Esse menino fica tão revoltado que ele pega um monte de garrafas de vidro, quebra todas, leva os cacos para aquele banho coletivo, aquela grande piscina, e joga lá. O Sérgio vê tudo isso e fica num dilema muito grande, porque ele nem quer piorar as coisas para o Franco, nem tem como ele dizer como é que ele sabe que alguém fez aquilo e não saber quem, e não denunciar quem foi que fez. E aí ele tem um momento assim de uma crise de consciência muito grande, mas por sorte no dia seguinte vai ter acontecido uma daquelas coincidências salvadoras, que eles precisavam esvaziar a água da piscina por conta da quantidade de usos que ela já tinha tido. O negócio não era cada dia você enche o tanque e a galera tomava banho e você esvazia, não. O pessoal tomava banho na mesma água uns dias seguidos. E aí ninguém, infelizmente, se machuca, mas vão ter várias situações de violência que ele já faz acontecerem as coisas, o narrador. Então, não acontece nada tão grave, mas de vez em quando os meninos pegam briga com o outro e alguns saem bem machucados. O Sérgio, inclusive, no primeiro dia de aula dele, ele sai numa briga dessas com um menino mais velho e vão ter pelo menos 2 outras situações de brigas bem sérias no Ateneu. Uma delas vai acontecer no segundo ano de escola do Sérgio e vai envolver um rapaz chamado Bento Alves, que foi um segundo amigo que ele fez dentro dessa escola. E aqui, amigo, gente, tem uma conotação também de um amor platônico entre esses dois meninos. Esse rapaz é o Bento Alves, e ele é mais velho, mais forte e tal. E Sérgio se assume em determinado momento, quando ele vai falar da posição dele nesse relacionamento, como sendo a namorada que aceita bem flores do Bento Alves. E o Bento Alves um dia sai na pancada com um outro rapaz por conta enfim, de piadinha que ficam soltando a respeito dele, a respeito do Sérgio. Agora, o Sérgio ele fala desse relacionamento, assim como ele vai falar de um outro relacionamento depois, mas em nenhum momento ele diz que acontece uma intimidade entre ele e esses meninos com quem ele vai ter esse tipo de relacionamento. É sempre uma coisa platônica, tá? Uma forma, talvez, do autor não expor tanto o que poderia ter sido um material inspirado ali na própria biografia dele, que foi um estudante de colégio interno. Um colégio, inclusive, o nome tem algumas semelhanças, porque é o Ateneu na obra, e o colégio que o Raul Pompeia estudou era Abílio. Tem a mesma quantidade de letras, as vogais são parecidas, então tem uma conexão aí. Bom,
Entre as coisas que vão acontecer ao longo de toda essa narrativa, tem essas amizades do Sérgio com o Bento Alves, depois com um rapaz chamado Egbert, em que já não tem essa relação de tanto poder. Sérgio vai falar sobre vários hábitos, várias crônicas ali do como é que era a realidade na escola interna dessa época. Então, por exemplo, ele vai falar sobre o que os meninos faziam para combater o tédio. E fala sobre os tipos de jogos, os tipos de esportes, atividades como colecionar selos. Quando eles queriam se comunicar, como é que eles burlavam a fiscalização dos B10, os inspetores de alunos. Então, eles usavam bilhetinhos, eles usavam um códigozinho de pancadinhas que se fazia na banca. Esse tipo de convivência mesmo que acontece ali dentro da escola. Ele vai falar sobre instituições como os grêmios literários, vai falar sobre as festas na escola, sobre as exposições de arte, assim, e tudo isso é permeado com a condução abusiva que o diretor, que é muito interesseiro, o diretor Aristarco, é a pessoa que vai tratar os outros de acordo com a sua condição financeira e as suas posições políticas. E, inclusive, tem um momento que seria um momento supremo de humilhação dentro da escola e que deveria ter rendido punições muito graves. Esse acontecimento é no capítulo de número 8 para o capítulo de número 9, que é quando Aristarco descobre, através de uma carta, que 2 meninos, um deles se chama Cândido e o outro se chama Emílio, eles estavam tendo um relacionamento amoroso. Tem uma carta em que o Cândido ele assina como sendo Cândida, é uma carta em que ele marca um encontro no jardim. O professor humilha esses 2 meninos na frente da escola toda, faz eles se ajoelharem na frente dos outros, enfim, chama os dois de degenerados, é um negócio bem sério. E aí, quando ele estava estudando a punição, porque o caso, pela lei da escola, seria de expulsão, acontece uma outra história que também deveria levar à expulsão, que é um momento extremamente cômico, que é a revolta da goiabada. Os meninos estão chateados porque tá vindo essa mesma comida desde sempre, e é uma comida péssima, ruim, que não é goiabada de verdade, e aí faz sabe aquela guerra de comida de filme americano? Pronto, vai acontecer isso. Só que expulsar todo mundo ia ser uma coisa que ia custar muito as mensalidades da escola, então o diretor não faz nada com ninguém de mais grave. A punição é feita as punições de Harry Potter, vai ficar escrevendo tantas páginas na sala do diretor por tanto tempo, e ter uma reclusão que não pode fazer tais e tais atividades por não sei quanto tempo. É uma coisa bem Hogwarts, tá? Só que uma Hogwarts bem do mal. O desfecho do Ateneu, lá no final dos 12 capítulos, vai ter um Sérgio que está mais seguro de si, tá? E é o grande momento de virada que ele tem nessa segurança, acontece quando ele, no final já do 3º ano de escola dele, então ele tem por volta de 14 anos, ele recebeu uma distinção acadêmica por boas notas. Ele se saiu muito bem num exame extra-escolar, feito meio que na Secretaria de Educação. E aí, por causa disso, ele recebeu a recompensa de jantar na casa do diretor. Sabe aquele momento meio Harry Potter vai jantar com o professor Slughorn? Pronto, é por aí. E aí, quando ele tá lá, ele reencontra com Dona Emma, que é a esposa do diretor, que tinha falado quando ele tinha 11 anos, dos cabelos dele, etc e tal. E ele meio que se abala ali, ele se sente atraído por Dona Emma, se apaixona por ela. Isso faz com que ele deixe, por exemplo, de ter atenção com o tal do menino que ele tinha aquele relacionamento mais igualitário, que é um rapaz chamado Egbert. E ele então se torna muito mais solitário a partir daí, porque também ele confia muito mais nele mesmo. E tempos depois, ele vai ficar doente.
e numa situação que seria muito semelhante à situação do Franco, inclusive porque a família dele não está no Rio de Janeiro, a família dele foi viajar porque o pai dele está doente. E aí ele fica aos cuidados de Dona Emma na casa do diretor Starco. Não fica claro isso no texto, mas talvez com medo de que outro aluno terminasse falecendo na escola. Já aconteceu a morte do Franco nessa altura. O diretor vai cuidar do Sérgio muito bem. Enquanto o Sérgio está nessa casa, aos cuidados, ele tem sarampo, ele está se recuperando do sarampo. Acontece um negócio assim que não estava minimamente anunciado, não tem preparação nenhuma, vem quase que de maneira aleatória. Um menino que chegou há não muito tempo na escola, um rapaz chamado Américo, que é apresentado como um rapaz mais desenvolvido, forte, mais velho e tal, que está muito revoltado por estar na escola. Ele foge da escola, inclusive. Esse menino, depois de um tempo fingindo aceitar a situação de ficar no internato, ele simplesmente, literalmente, taca fogo no colégio. Metade ou mais da metade do Ateneu vai desabar por causa desse incêndio. O Sérgio diz que termina sobrevivendo algumas salas, 2 salas, a cozinha e o pátio. Quase tudo vai abaixo. E acontece o desaparecimento de 2 personagens. O Américo, o menino que tocou fogo no colégio, e a esposa do diretor, Dona Emma, também desaparece nesse incêndio. E a palavra desaparecer, não se encontra corpo, então aparentemente ela não morreu. E meio que você ter assim, o desaparecimento desse rapaz, o desaparecimento dela, parece que o narrador dá uma insinuada que talvez ela tenha aproveitado a situação para fugir, e talvez até fugir com esse menino. Porque quando ele está doente, Sérgio fala de determinadas maneiras de ela falar com ele, etc e tal, que podem dar a entender ali que ela estava se insinuando para ele em algum nível. Mas pode ser também a questão da lembrança, da memória dele, que termina selecionando as coisas para elas parecerem assim. Você não tem certeza. Então, parece que ele meio que se vinga de tudo de horrível que aconteceu naquela escola com esse incêndio. E o final termina sendo de grande derrota para o Aristarco. Então é meio que uma vingança contra essa figura do diretor, porque ele perde praticamente tudo ali. Até também porque ele perde a esposa, então sem o corpo dela fica caracterizado que essa esposa fugiu, então é um homem que vai perder o status dele também dentro da sociedade, que é uma coisa muito importante para Aristarco, porque ele é um homem muito vaidoso. Bom, esses são os acontecimentos de O Ateneu, além dessa ideia geral de uma escola humilhante, uma escola em que o meio vai fazer com que as pessoas tendam a manifestar o pior de si e talvez consiga modificar a índole de alguém, naquela coisa bem do naturalismo, inclusive modificar a orientação sexual da pessoa que chega lá. Mas a gente pode contestar isso por conta desse desfecho de Sérgio apaixonado por Dona Emma. Enfim, a gente tem uma obra que dialoga com ideias da época, mas que não se submete inteiramente a elas, por isso que é um livro de classificação bem difícil. O Ateneu tem muitos elementos de psicologia, então ele se aproxima nesse aspecto de narrativas realistas, que privilegiam a psicologia dos personagens. Ele tem esse diálogo com o naturalismo por evidenciar como o meio vai fazer com que aqueles meninos se tornem seres diferentes de quando eles entraram lá. E ele tem essas características muito próprias dele de não se submeter às teorias gerais da época e trazer uma perspectiva muito pessoal a respeito do tema que está sendo tratado. Nesse aspecto, ele lembra muito o impressionismo e também o expressionismo, já que, por exemplo, a caracterização de todos os personagens, que vem pela memória do Sérgio, ela se baseia ali em o que é que ele consegue lembrar. Então, por exemplo, ele lembra de características muito peculiares das pessoas, os olhos muito grandes de alguém,
o nariz muito adunco de outra pessoa, os lábios muito grossos de fulano. E como ele destaca esses poucos traços, quando ele descreve os personagens, parece que está fazendo uma grande caricatura desses personagens. É uma obra de classificação difícil. Eu não quero que você se preocupe, inclusive, em tentar classificá-la, a gente não vai cair nesse mérito. Eu preciso mais que você consiga, com base nessas ideias gerais, fazer a interpretação de texto para essa avaliação desse momento. Eu espero que você tenha um bom momento de estudo e boa prova, tá? Um beijo e tchau, tchau.